só um parênteses. Primeiro, o nome da operação que eles tinham, que era é, Punhal Punhal verde e amarelo. Verde e Amarelo. Segundo, esse planejamento de assassinatos, cara, é muito mais violento do que o golpe de 64. Muito mais. Eles estavam com uma disposição para a violência, para a truculência, muito maior do que o golpe de 64. O golpe de 64 era uma coisa assim: olha, vamos dar um tempo aí no esquema civil para poder restabelecer, para poder tirar os comunistas e restabelecer, mas sem grandes mortandades, tanto que não teve grandes mortandades, não teve nenhum No tiro. primeiro momento, né? É, Só depois, quando eles perdem o é. controle ali Eles não, desse isso. tipo de oficial do exército dentro É, do golpe, né? O golpe dentro do golpe, né? exato, que foi dado depois pela turma que o Bolsonaro tanto Sim, bate palma, né? Que são os exato. truculentos. Então, era uma coisa truculenta pensada desde o início, E impressionante. esse tipo de tropa, essas forças especiais, elas não estão lá para criar uma frente de batalha e ficar atirando no inimigo à distância. Não, elas estão lá para eliminar alvos. Elas são especializadas justamente nisso, né? Em Além de matar, várias outras punhal. coisas, como desinformação. Exato. Então, eles são capazes, eles são treinados para saltar de paraquedas, para fazer mergulho autônomo, para fazer guerra na selva, no caso da Força 3, que é a que o tenente-coronel comandava na Amazônia. Enfim, não são forças regulares, né? Quer dizer, são regulares no sentido de que fazem parte do quadro, mas são as forças especiais, são chamadas forças de elite, são os caras que supostamente mais podem dentro do exército. Mas a gente vai ver que podem, pero não muito, né? Porque nesse dia 14, quando o Rafael, o major, conversa com o Mauro Cid, ele dá a entender que sobra entusiasmo, mas falta dinheiro, que até então não tinha recurso nenhum. E daí pede ajuda para o tenente-coronel Cid para ele conseguir dinheiro. Aí quando você vê aquele dinheirama que foi encontrada na casa do coronel Cid quando ele foi preso, num cofre, você começa a entender para que eles precisavam de dinheiro, né? Mas, enfim, aí no dia seguinte, o Rafael Martins, o major Rafael Martins, envia para o tenente-coronel Mauro Cid um arquivo protegido intitulado Copa 22, Copa 2022. E o conteúdo é enviado via WhatsApp. Teve o sistema UNA de comunicação do Exército estava bugado nas palavras do major Rafael Martins, aí eles apelaram para o WhatsApp, né, para a iniciativa privada. E o que tinha lá? Necessidade logística, né? Que ia precisar de hospedagem, de alimentação, de transporte das pessoas e quais materiais eles precisavam comprar. E dava uma estimativa de quanto isso ia custar. E detalhava já os codinomes, como é que iam ser as técnicas militares que iam ser empregadas, como é que ia funcionar o processo de anonimização, de você usar nomes falsos ou codinomes para se comunicar, e cogitava a convocação de mais militares que viriam do Rio de Janeiro para participar do crime. E o Coronel Cid o Tenente-Coronel Cid é taxativo, ele só vai precisar. Ele não, o Rafael levanta a possibilidade e o Coronel Cid fala: não, vai precisar de mais gente. E no final, o Rafael avisa pro Cid, lembra? O Cid falou: Cid, apaga o arquivo aí após a sua visualização, para não deixar rastros, né? Que já É uma mostra a incompetência, natureza né? da conspiração. É uma É, incompetência. O sistema já não estava funcionando, aí faz por WhatsApp. É uma incompetência geral, né? é, eles tentaram, né? Eles apagaram, só que a tecnologia tá mais de recuperação de dados está muito mais avançada do que a capacidade de anonimização ensinada para a elite do Exército Brasileiro, né? Bom, aí, Thales, olha que curioso, que curioso. 2 dias depois, isso aconteceu no dia 15 de novembro. No dia 18 de novembro, 3 dias depois, tem aquela famosa cena flagrada em vídeo na porta do Palácio da Alvorada, em que o general Braga Neto
diz para os bolsonaristas que estão lá acampados, implorando para que eles façam alguma coisa, Calma. para eles não perderem a fé. Ou seja, vem alguma coisa aí, mas eu não posso dizer. Ele não estava se contendo. Se conteve no fim, mas quase não estava É. conseguindo evitar. Era para ele ter passado reto. Você vai fazer um plano secreto de assassinato, você não vai ficar dando pista, né? Mas ele não estava se contendo de emoção. Entrega isso na porta do Palácio do Alvorada, registrado em vídeo, Thales. Essa é a cúpula do Exército Brasileiro, É, né? é uma competência maravilhosa, né? Eles Bom, são. aí o tempo passa, eles trabalham na organização do plano. No dia 6 de dezembro, Thales, acontece uma coisa descrita pela Polícia Federal. Estou me baseando aqui no inquérito, que me parece que beira o inacreditável. O general Mário Fernandes, general, foi preso agora. Era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele era o de outro general, que era o secretário executivo da presidência, me escapou o nome dele agora, depois eu lembro aqui. Daquele bando de general, tinha general demais dentro do palácio na época do Bolsonaro, a gente não lembra todos eles. Era o Eduardo. Bom, deixa pra lá. Aí, que o general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da E República, que se faz tornou. Ele teve um tempo como ministro interino, se eu não me engano. também? Mas nessa época, e com o Bolsonaro dentro do palácio, pela cronologia que a Polícia Federal faz, ele imprime o documento detalhando o golpe do dia 15 de dezembro, que era para capturar e matar o Alexandre de Moraes. Ele imprimiu na impressora do palácio o documento do golpe. E aí chega finalmente o dia 15 de dezembro, da ação, dia da ação, do Copa 2022, e aí eu vou dar a cronologia hora a hora. Agora, vê só, tem também aí um sentimento de impunidade, né? Você vê que o Mauro Cid imprimiu no Alvorada a vacina, o cartão de vacina falsificado, achando que nunca vamos ser descobertos, né? E esse outro aí imprime no Palácio do Sim. Planalto a coisa do golpe. É assim, de duas uma. Ou a gente sabe que vai ganhar e que não vai sair daqui, ou a gente sabe que vai perder, mas a gente não vai sair daqui de jeito nenhum, entendeu? Não vamos deixar. Então pode imprimir, deixa aí os arquivos da impressora, não destrói a impressora, não destrói nada, deixa aí, porque a gente não vai sair daqui da presidência, né? Não vamos sair, não vamos deixar mais o poder. Vamos tomar nem que seja pela força. Nem que seja pela força, não, pela força, porque já tinham Pela... perdido na urna, né? Aí na fatídica noite do dia 15 de dezembro, o Alexandre de Moraes estava no prédio do Supremo Tribunal Federal, no meio de um julgamento do orçamento secreto. E os conspiradores se espalharam por Brasília numa ação tipicamente militar para capturar e provavelmente matar o Alexandre de Moraes. Tinha uma pessoa que era o Major Rafael Martins, cujo codinome era Diogo Blest, parado no estacionamento na frente de um restaurante perto do Parque da Cidade, aí em Brasília. O Parque da Cidade fica na parte norte ali do plano piloto. Se você imaginar o avião, ele fica na asa sul, para cima da asa, né? Que É, seria, né? E ele estava ali do outro lado do parque, bastava ele atravessar o parque que ele já estaria na frente do prédio onde morava, não sei se ainda mora, mas na época morava o Alexandre de Moraes, na quadra 312 Sul, bloco K, que dá de frente para a Avenida W3, que é justamente a avenida principal ali da parte norte da cidade, que é mais próxima do Parque da Cidade. Pois bem, o Rafael estava lá de butuca numa moto para fazer a exfiltração, eles chegam a usar esse termo, que é uma ação clandestina de retirada dos agentes infiltrados junto ao inimigo. Quer dizer, nem para disfarçar, né? E aí o usuário, codinome Brasil,
a Polícia Federal dá vários elementos que levam a crer que ele estava muito perto do prédio onde mora o Alexandre de Moraes, esperando o Alexandre de Moraes voltar do Supremo. Eles calculam os tempos de deslocamento que ele teve, as dicas que ele dá, para mostrar que era a provável localização em que ele estava, né? E tinha um comandante não identificado da operação, tudo isso num grupo de mensagens instantâneas, né, trocando mensagens, e que era o Teixeira Lafayette 230, que fica dando as ordens. Não, aguarda aí, espera mais um pouco, né? Mantenham suas posições. Aí, às 20h53, quer dizer, meia hora depois de o Rafael Martins e o Brasil dizerem estou em posição, esperando para fazer ação, eles compartilham uma notícia de que o julgamento no Supremo estava sendo postergado, estava demorando mais do que o previsto. E aí eles perguntam, e vai abortar? Né? Vai acabar? Vai continuar? E o Áustria, que é um outro, também estava envolvido na operação, questiona se o jogo ia ser cancelado. E aí, às 20h57, vem a hora para eles se desmobilizarem, né? E porque o Alexandre não ia chegar no horário previsto, ou aconteceu algum outro chabu que eles não tinham previsto. E aí, Thales, é uma demonstração de incompetência a partir desse ponto, que só não dá pena porque eles são criminosos, né? É, a instrução é para eles saírem de onde estavam e voltarem para um ponto previamente combinado, onde seria feita a exfiltração de todo o grupo, né? E aí, o Gana não estava a pé, porque eles não quiseram deixar rastros, né? E ele não podia chamar o Uber, porque senão ia dar prova, né? Pelo registro do Uber que ele tinha estado lá. Então ele vai procurar um táxi a pé e Em vai Brasília. andando em Em Brasília, Brasília, que é um lugar que não tem táxi. táxi, Os táxis não certo? ficam andando na rua à espera de um cliente. Aqui não dá para fazer isso como faz em São Paulo. Exato. Então, ele ciente de que na rua, na W3, ele não ia achar táxi nenhum, ele vai em direção pela W3 a um shopping que tem ali na Asa Sul, na W3. São 2 km de distância o shopping. Então, ele anda por 20 minutos, chega lá no ponto de táxi do shopping e daí ele conta assim: ó, tinha um maluco aqui, mas ele estava saindo para pegar um cliente, mas falou que ia avisar um companheiro para vir aqui para o ponto para me pegar. Aí ele fica ali um tempo esperando o maluco, e o maluco, obviamente, não aparece. Ele manda outra mensagem dizendo: Ó, não estou conseguindo pegar táxi. Né? Ele estava nesse shopping chamado Pátio Brasil. E daí o Gana, que era o Rafael Martins, um outro envolvido, se oferece para ir pegá-lo lá, mas ele combina um outro ponto. No final, esse cara andou 1 hora para conseguir ser exfiltrado da operação mal sucedida de assassinato do Alexandre de Moraes na noite do dia 15 de dezembro. Bom, o que a gente tira disso daí? Que a ação foi planejada meticulosamente, custava uma grana, R$ 100.000, e foi abortada por mudanças no que eles chamam de cenário operacional, né? A vítima não estava no lugar combinado, né? Não combinaram com o Alexandre de Moraes direito, ele não apareceu e daí tiveram que cancelar a ação. Não teve prisão, não teve confronto, não teve nada, mas estava evidente que o Alexandre de Moraes estava sendo monitorado e que tinha todo um plano para atacá-lo. Porque, Thales, eu pergunto, se você vai prender o Alexandre de Moraes, você vai mandar uma pessoa só, sem carro? Ele vai tirar o Alexandre de Moraes lá como? É, Era para é, matar o Alexandre de Moraes, é, é óbvio, claro. né? Não tinha como, não tinha outra explicação. É o punhal verde e amarelo. Exatamente. É.
É a única, né? É a lógica, a conclusão lógica que se chega. Então, essa é o relato dos fatos de parte da operação, né? Depois Eu rio teve, da incompetência, mas devia chorar, né, pelo Brasil, né? Porque sim, realmente é um negócio de doido, né? De doido, que os nossos militares sejam tão incompetentes e que planejem uma coisa dessas, né? exatamente. Aí, Thales, eu acho que a gente pode encerrar essa. A gente já falou, já falei demais aqui, mas eu acho que o balanço, você que deu, a gente conversando previamente, você deu a síntese dessa história, né? O que previne, que evitou que a tragédia se consumasse? Falta de apoio e incompetência. Falta de apoio e competência evitaram assassinato de Alexandre de Moraes e a síntese desse bloco, baseada única e exclusivamente no relato frio da Polícia Federal. Um relato factual, né? Não é assim, Factual, minuto a minuto, minuto dia a a dia. minuto. Bom, Impressionante. Thales, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para falar um pouquinho sobre as consequências dessa catástrofe aqui. Perfeito. Nesse segundo bloco, Thales, a gente eu queria que você falasse mais sobre quais são as possíveis consequências políticas e judiciais que o que foi revelado hoje pela Polícia Federal devem ter. E eu te peço para começar pela reunião que estava Pois é. acontecendo no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, o Alexandre de Moraes, outros ministros, no momento e o diretor da Polícia Federal, no momento em que explodiram as bombas na Praça dos Três Poderes. Parece até piada, né? Essa coincidência. Tinha sido marcada antes a reunião, era uma conversa, né? Marcada antes. O Lula saiu mais cedo do Palácio do Planalto para essa reunião, saiu às 17h30, saiu antes da bomba. Mas o que era essa reunião? Essa reunião estava Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Zanin, que foi advogado do Lula e que está no Supremo, o chefe da Polícia Federal. Eles foram comunicar isso. Olha, estamos com um levantamento, foram conversar, segundo eu soube, conversaram sobre vários assuntos e foram pegos de surpresa pela bomba e acabaram falando Uhum. disso também. Mas, mas a importância da reunião era falar, olha, vem aí um problema sério envolvendo militares que queriam matar o senhor, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, e que a gente vai ter que tomar uma atitude contra eles, tem que aí ver como é que vai ser aí com os milicos. Basicamente foi ali. Agora o pessoal da Polícia Federal está dizendo que informou o Lula hoje, e que o Lula ficou tiririca da vida, etc. Tudo bem. É porque realmente a lei determina que Desculpa, Thales. Desculpa. Eu e a Thaís Bilenque, modéstia à parte, demos essa notícia quinta-feira da semana retrasada. exatamente. Você acha que o Lula não estava sabendo, que a Polícia Federal não tinha avisado nem o Lula nem o Alexandre de Moraes? Se Exatamente. eu sabia. Não dá. Exatamente. Né? Desculpa, não Aí dá para acreditar. hoje eles estão dizendo aí, você vê na televisão, eles estão dizendo, e a turma banca, né? Mas eles estão dizendo, não, informamos ao Lula hoje, ficou muito irritado, muito irritado. Ele ficou irritado lá no dia 13. Aí Caramba! sim, Aí sim, ficou muito irritado, muito irritado. exatamente. E quis saber, vem cá, Uhum. ficou encarregado de apurar como é que assuntar no meio militar. Olha, vai ter que ser tomada atitude, como é que vai ser isso? E aí é que Uhum. está a grande coisa. O Braga Neto é odiado no atual comando militar. Odiado. Ele chamou todo mundo de bundão. São os bundões que não têm culhão. Esses que estão aí hoje no comando. Que não tinham culhão de dar o golpe para ele comandar, para ele assumir
o comando do qual é o Explica nome? isso, Thales. O que era essa história de. Tinha uma comissão de assessoramento do presidente? Como é que é? Comitê de crise? Comitê de Crise. Esse é o nome que ia ser Braga Neto e o general Heleno, os comandantes do Comitê de Crise, e que ia ter é, esse, esse Mário, que preparou a, a definição de Mário como vai, Fernandes, o Mário general Mário Fernandes, Fernandes. como vai ser o golpe, como a gente vai matar fulano, Beltrano, Cicrano, preparou tudo, que estava preparando tudo. Teria o Mauro Cid, nesse comitê de crise, teria o, o cara que elaborou Minuta. a minuta do golpe, Hum, Felipe Martins, né? Sim. Teria o Felipe Martins nesse comitê de crise, né? De gestão da crise, que era para seria uma espécie de governo interino para entregar para o Bolsonaro, né? Quer Olha, dizer, nós criamos a crise e daí a gente faz um comitê para administrá-la. para administrá-la, eles falavam para restaurar a institucionalidade nos documentos Sim, deles, exato. restaurar a institucionalidade que eles destruíram. Não Sim, tinha exato. nenhuma crise institucional, nada. Eles acabaram com a institucionalidade e falaram. E era esse daí, né? Quer dizer, e o Braga Neto, você estava dizendo então, não é bem quisto pelo atual comando do E aí Exército, liberaram, portanto, liberaram. Essa é que é a grandes coisas. Braga Neto está no sal. Os milicos não não estão pensando em protegê-lo, blindá-lo. Ele chamou todo mundo de bundão. Agora ele que se vira, disse que os outros não tinham culhão de oferecer, de dar o golpe, entregar o governo a ele e ao Bolsonaro. Né? Os outros não tinham culhão, agora eles vão dizer: olha, vai lá na cadeia e cuida do seu bundão lá na cadeia. então a tua síntese é: militares já passaram sal grosso em Braga Neto, que está na grelha. Exato, exato. Tá, Vai já formular era. isso de uma maneira menos Não, culinária, a minha né? síntese é: olha, militares lavam as mãos ao destino de Braga Neto, Uhum. à Perfeito, prisão de Braga Neto. Né? perfeito. Por Que é ele. o que se imagina serão os próximos passos, né? É, Essas prisões não devem parar por aqui, né? A outra questão é também meio que política. Por quê? Porque o QG da campanha do Bolsonaro e do Braga Neto era pago pelo PL. E acabada a campanha, boa parte das reuniões golpistas foram feitas dentro dessa casa alugada pelo PL aqui no Lago Sul de Brasília. Então, qual é o envolvimento do PL? Além disso, naquela reunião lá, você lembrou, o Mauro Cid disse: olha, precisa de 100 mil reais. Aí o Braga Neto disse para ele o seguinte: olha, pede ao Valdemar, pede lá no PL ao Valdemar. Valdemar Costa Neto, Valdemar Costa dono do Neto, PL. dono, presidente, dono do PL, que a essa altura do campeonato deve estar mandando apagar todos os vestígios de alguma relação que ele tenha tido com, com esse que o partido, enquanto instituição, Uhum. tenha tido com o golpe. Né? Deve estar Thales, desesperado. excelente síntese. E eu queria chamar aqui para